Hi everybody, how you doing? Hoje a gente vai falar sobre duas grandes paixões minhas. Leitura, literatura e língua inglesa. Vocês sempre mandam pra mim pergunta, principalmente lá na DM do Instagram, de dica de leitura em inglês. Quero começar a ler inglês, o que eu leio? Ou eu já sou do nível intermediário, quero começar a ler, o que eu poderia ler para esse nível? Então, eu vou trazer algumas dicas aqui nesse vídeo. A primeira dica que eu sempre dou para quem quer começar a ler em inglês é ler livros infantis. E eu trouxe alguns aqui para mostrar para vocês. Eu tenho uma vasta experiência com livro infantil, porque aqui em casa tem uns 700 livros infantis que são meio genéricos, assim, né? O cachorrinho, não sei o quê. Mas tem livros infantis que são clássicos e que são muito bons para quem tá começando a leitura. Eu vou apresentar dois aqui para vocês do mesmo autor. Shel Silverstein. Os dois livros são muito bons e eu vou te mostrar por quê. Ele tem um tema que não é tão infantil assim, por mais que pareça um livro infantil, ele tem aquela moral da história impactante. Então, pra gente que é adulto, não fica uma leitura tipo... O ursinho vai lavar a roupa. A roupa do ursinho está suja. Ah, não! O Dani literalmente tem um livro chamado O Ursinho Lava Roupas. Então, quando eu falo livro infantil, eu não tô falando desse tipo de livro, mas desses aqui. E que são muito fáceis de ler, porque olha a divisão que a gente tem de frases na página. Olha a quantidade de texto que a gente tem. Se não estiver dando pra ver, a nossa querida Fer coloca na edição, né? Mas são frases super curtas. Por exemplo, nessa página inteira aqui, nós temos a frase Era uma vez uma árvore. Aí depois, que amava um menino. Então são frases curtas pra você que tá começando agora não se perder. E o tema é muito bom, eu não vou dar spoiler, mas A Árvore Generosa e A Parte que Falta são dois livros que adultos devem ler, mas são livros considerados infantis e você pode ler em inglês. Os meus dois aqui são em português, mas o título da Árvore Generosa em inglês is The Giving Tree. The Giving Tree. E aí você já aprende uma palavra, né? Existe a palavra generous, de generosidade, mas a gente também pode falar que a pessoa é giving, porque ela dá, se doa, então give. E esse aqui é a parte que falta, que em inglês fica the missing piece. The Missing Piece. Esse aqui é famoso porque a Jut leu ele inteiro. Ela leu ele inteiro no canal, né? Não fez um vídeo lendo inteiro? A Parte que Falta. Psicanalistas choram, né? De Shel Silverstein. E aí eu queria ler, porque se você ainda não leu esse livro, eu não sei nem o que dizer. Então, como eu não sei o que dizer, eu vou ler. Ela leu o livro todo no vídeo. É um livro também, ó, de frases bem curtinhas, mas com uma mensagem bem impactante. Agora, mudando um pouco para livros infantis, só que um pouco mais robusto. A gente tem uma escala de O Ursinho Lava Roupa, que passa por A Árvore Generosa, A Parte que Falta, e a gente vai até os livros que são considerados infantis, mas que são livros de página cheia, de história completa, que no caso eu vou trazer aqui pra vocês Matilda. Você lembra do filme Matilda? Coloca um trechinho do filme aí pra gente. A história da Matilda foi escrita pelo Roald Dahl, que é um escritor infantil, infanto-juvenil. Ele escreveu também A Fantástica Fábrica de Chocolates, ele escreveu Danny the Champion, então ele tem vários clássicos, só que os livros dele, diferente dos livros do Shel Silverstein, eles são, livrão completo, então tem a história toda, bastante imagem, o que ajuda, mas também a página toda tá escrita, né? Por que eu indico? Primeiro, Matilda, A Fantástica Fábrica de Chocolates, são histórias conhecidas. Então você já viu o filme, a história em si, o enredo não vai ser um desafio. E segundo, é porque esse autor aqui, ele é muito conhecido pela descrição rica das coisas. Então não tem livro para você aprender mais adjetivo para enriquecer teu repertório em inglês do que os livros do Roald Dahl. Então fica aqui de indicação Matilda e A Fantástica Fábrica de Chocolates, que em inglês é Charlie and the Chocolate Factory. Charlie and the Chocolate Factory. Eu tenho um exemplar, queria mostrar, mas o meu filho Daniel pegou e eu não sei onde ele colocou. Tem isso, né? Se você lembra da cena do bolo, aqui tem a imagem da tiazinha da cantina trazendo o bolo e a Trunchbull falando aqui embaixo, ó. Go on, get on with it.
The Trunchbull said. Cut a slice and taste it. Corta uma fatia e prova. Cut a slice and taste it. Então a história, por ser meio bobinha e conhecida, porque a gente já viu o filme na sessão da tarde 1 bilhão de vezes, pode te ajudar a enriquecer o vocabulário. Mas, lembrando que essa leitura aqui, ela é uma leitura um pouco mais avançada. Se você está começando a aprender inglês ou começando a ler em inglês, eu indico que você comece, né, pelos que eu mostrei anteriormente do Shel Silverstein, The Giving Tree and The Missing Piece. Então, a primeira dica, livros infantis. Não necessariamente aqueles bem bobinhos, com uma história nada a ver, mas você pode ir para livros que tenham uma mensagem mais poderosa e também livros de histórias que você já conhece para dar aquela enriquecida. A dica número 2 é: você começou a fazer uma leitura em inglês, não está habituado, não está habituada. Não pare em toda palavra nova, porque isso vai empacar a tua leitura, vai ficar chata a leitura e você não vai seguir, vai acabar desistindo. Então, quando surgir uma palavra nova na sua leitura, eu aconselho que você só pare a sua leitura se aquela palavra está te impedindo de entender o que está acontecendo, te impedindo de entender a frase inteira. Vou dar um exemplo aqui. Tem um certo momento aqui do livro em que o garoto... Vou mostrar aqui a imagem. Aqui. Dá pra ver a imagem aí na câmera? Essa é a imagem que a gente tem, beleza? Dá pra ver a árvore, que já ajuda bastante com o contexto, né? A gente tem uma imagem ilustrando o que tá acontecendo. E a frase que tá aqui, como meu livro tá em português, eu tenho esse livro em português e eu tenho esse livro em italiano e eu não tenho o livro em inglês. Que tipo de professora, sabe? Eu vou pegar ele aqui in English. Temos a seguinte frase no livro em inglês. He would climb up her trunk. He would climb up her trunk. Talvez a palavra climb seja nova para você. Será que você precisa parar e ir no dicionário procurar o que significa climb? Ou pelo contexto de um garoto e de uma árvore, o desenho da mãozinha dele ali, a palavra trunk, que parece tronco, quase a mesma escrita, se você for ver. Será que eu preciso traduzir o climb ou eu já entendo pelo contexto que climb é subir, escalar alguma coisa? É claro, eu usei um exemplo que talvez você já conheça a palavra climb, mas pode acontecer com outras palavras. Então, nem sempre você precisa pausar, para tudo, vou procurar essa palavra. Até porque, na leitura, às vezes a gente vê uma palavra nova, não conhece, aí o contexto fica meio assim, mas será que é isso mesmo? 3 páginas pra frente, a palavra aparece de novo. Aí você acaba aprendendo uma palavra nova só lendo aquele livro. Vendo ela aparecendo uma vez, 2 vezes, 3 vezes, e aquilo começa a ganhar sentido não porque você foi e traduziu diretamente no Google Tradutor, por exemplo, mas porque você viu a palavra ganhando significado naquelas páginas. E isso faz a leitura ficar mais legal também. Primeira dica, livros infantis. Segunda dica, não parar para traduzir palavra por palavra que você encontrou que é nova para você. Tentar deduzir pelo contexto. Terceira dica, tem um site muito bom que se chama News in Levels. News in Levels. News significa notícias. Não necessariamente você precisa começar suas leituras com livros. Você pode começar lendo outros tipos de textos menores. Esse site, ele te mostra notícias do mundo em 3 níveis diferentes. A mesma história, o mesmo acontecimento no nível 1, 2 e 3. No nível 1, eles simplificam as estruturas, simplificam o vocabulário. Nível 2, mais intermediário, e nível 3 é a notícia na íntegra. Então, para você que está estudando inglês ou começando a fazer essas leituras, você pode ler no nível 1 e ir aumentando a dificuldade, ou ler no nível 3, o que não entendeu, tenta ler no nível 2, ainda tá difícil de entender, lê no nível 1 e assim por diante. Você pode fazer essas comparações também. News in Levels. Vou dar um exemplo aqui, ó. Eu acabei de abrir o site News in Levels, notícias em níveis diferentes, e eu achei uma notícia aqui, ó. Restaurants lie about food hygiene. Restaurantes mentem sobre higiene dos alimentos. Essa notícia da BBC. Vou dar um exemplo aqui. No nível 3 dessa notícia, que é a notícia na íntegra, ele fala o seguinte:
These ratings provided by the Food Standards Agency are meant to ensure customers that food safety standards are met. É uma frase complexa, é uma frase avançada, explicando que existe uma agência de padrão alimentício que identifica o padrão de higiene nos alimentos de restaurantes. Tá difícil de entender, eu vou colocar no nível 2 para ver essa mesma frase. The Food Standards Agency gives these ratings to show how clean and safe a place is and how it handles food. Começou a simplificar, agora ele falou, essa agência faz a avaliação para mostrar se o lugar é limpo ou não. Eu vou pro nível 1 agora, facilitar um pouco mais. Nível 1 diz, Food hygiene are rules on how to keep and prepare food. A frase ficou muito menor e eles nem mencionaram a agência de... Como é que é? Food Standards Agency. Então, você tem aqui uma notícia atual. Essa aqui foi de 12 de março. Hoje eu tô... Nossa, é de hoje. Hoje é dia 12 de março. Abri o site, ele é super atualizado, tá? Eu tô gravando esse vídeo no dia 12 de março e essa notícia é do dia 12 de março. E aí você pode fazer essa comparação, então, nos 3 níveis. E tem também uma gravação, então você pode fazer a leitura e ouvir ao mesmo tempo, o que é muito bom também. Tá aprendendo a fazer uma leitura? Então faça essa leitura junto com o áudio, que aí você tem esse auxílio aqui no listening também. Última dica do vídeo para você fazer leituras em inglês é livros bilíngues. Eu tive meu primeiro livro bilíngue na faculdade estudando literatura. Eu comentei já em vídeos anteriores sobre esse livro. E aí eu trouxe para vocês darem uma olhadinha num clássico que aqui no canal fez sucesso já, tá? Tem um vídeo aqui no canal que fez sucesso sobre isso. Fofoca, né, gente? A maior fofoca literária. Traiu ou não traiu? Dom Casmurro versão bilíngue. De novo, uma história que a gente já ouviu falar sobre, não é tão desconhecido assim, e você pode sempre comparar a sua leitura. O que está escrito aqui em português, está escrito aqui em inglês. Se você encontrou aqui na sua leitura em português uma palavra interessante, diferente, como será que fala isso em inglês? É só bater o olho do outro lado da página. Ou você pode iniciar a sua leitura 100% em inglês e se em algum momento você travar na leitura, de novo, é só bater o olho na página do lado para tirar aquele encalacre de meu Deus, o que está acontecendo? Quem é quem? Quem falou o quê? Que palavra é essa? Então a leitura bilíngue, ela ajuda muito quem está estudando. Agora, esse livro aqui é muito grosso, gente. Quem tem tempo de ler um livro desse tamanho aqui, imagina, gente, eu tenho uma indicação muito melhor. O meu. Gente, essa autora aqui é incrível. Paula Gabriela. Quem é Machado de Assis? Nem sei. O meu livro segue essa mesma ideia, tá? O meu livro tem português desse lado aqui, inglês desse lado aqui, totalmente espelhado. Então a frase começa e termina exatamente igual, no mesmo lugar, nas 2 páginas. Esse livro é bem curtinho, ele tem 110 páginas. Então, isso significa que 55 é o conteúdo, porque é duplicado nas 2 línguas, né? Eu falo um pouco sobre a minha história em tom de narrativa, então parece uma historinha sendo contada. Falo também sobre educação, um pouco sobre sala de aula, quem é professor vai gostar, quem é aluno também. E também falo sobre maternidade. Você acredita? Todos os sistemas aqui, ó. Todos os sistemas aqui. São 5 capítulos, cada um tem cerca de 10 páginas. Então você pode fazer aí uma leitura de um capítulo por dia tranquilamente enquanto estuda inglês. Eu vou deixar o link para você comprar o meu livro Onde Não Dá Pé, Out of One's Depth, aqui embaixo, no site da editora ou na Amazon. Recapitulando mais uma vez, por onde eu começo minha leitura em inglês? Você pode buscar livros infantis com temas mais legais, temas mais trabalhados, que fazem a gente pensar, mas que tem frases curtas em cada página. Outra dica boa é você não parar em cada palavra nova. Tenta ver se essa palavra não vai aparecer novamente mais pra frente no livro e vai ganhando significado pra você. Mas claro, se estiver muito parado na leitura ali, pesquisa o significado, vê a tradução.
tenta criar uma frase nova com aquela palavra, anota no livro, é o seu livro de estudo também. A gente também viu a dica do site News and Levels, que apresenta notícias do mundo inteiro, notícias atuais em 3 níveis diferentes. No nível 1 tá super simplificado, no nível 2 já começa a ficar mais elaborado e no nível 3 você tem a notícia na íntegra. O site também dá a opção de ouvir, então você pode fazer a leitura enquanto escuta com o apoio ali do listening. E por fim, livros bilíngues. Tem editoras como a Landmark que fazem livros bilíngues. Os meus aqui, os 2 são da Landmark, tanto o Dom Casmurro em inglês quanto o Retrato de Dorian Gray. E a outra indicação foi o meu livrinho, Onde Não Dá Pé, que você pode estudar com ele também. A título de curiosidade, como é que fica Dom Casmurro in English? Gente, Dom Casmurro não tem tradução, saca só. Meu caro Dom Casmurro, não cuide que o dispenso do teatro amanhã. Em inglês fica My dear Dom Casmurro, you are not dismissed from the theater tomorrow. A frase ficou até mais fácil em inglês do que em português, porque em português é um pouco mais antigo, né? A estrutura da frase é mais antiga, então eu achei mais fácil em inglês, hein? Não consulte os dicionários, Casmurro não está aqui no sentido que eles lhe dão. Do not look it up in dictionaries. Casmurro has no other meaning but the one already given. Fica aí as indicações, eu espero que esse vídeo tenha dicas proveitosas pra você, úteis pra você. E se você tem mais alguma dica legal que eu esqueci de dar, é só comentar aqui que os seus colegas, seguidores do canal